Bom, a China já está realizando, né, novos exercícios, mas Taiwan também não deixou em contrapartida na semana passada, né, professor, de realizar, mesmo com Taiwan tendo encerrado ali, mesmo com a China tendo encerrado o exercício militar, Taiwan continuou ali treinando defesas e tudo mais, ou seja, independente dessa situação, dos Estados Unidos está colocando mais lenha na fogueira, porque é isso que a gente está vendo acontecer na prática. Você acha que a situação entre as duas, né, tanto a ilha, tanto Taiwan como a China, já está ali atiçada ao ponto de um confronto ser estourado a qualquer momento? Porque a gente já vinha, né, repercutindo isso quando estourou aquela guerra lá na Ucrânia, onde a gente já perguntava e repercutia bastante sobre a possibilidade da China usar isso como um gatilho, porque já tinha muito interesse nessa questão de Taiwan. E aí vem agora a China reforçando, os Estados Unidos reforçando esse embate entre China e Taiwan, ou seja, é uma situação delicada para a região, mas dá para poder voltar atrás agora, na sua opinião, professor? Não, eu acho, Débora, que os chineses, eles têm sido estratégicos nessa espera. Eles esperaram 99 anos até o retorno de Hong Kong à China, no processo de reunificação. E eu não vejo que haveria interesse, embora você tenha aí toda essa tentativa, como você vai ter a recondução do presidente Xi Jinping à presidência, à liderança da China, provavelmente por mais 5 anos, então tenta-se criar um processo de instabilidade internacional com relação à China que afeta, em princípio, e que afetaria aí ao presidente Xi Jinping quando ele precisa aparecer um líder forte. Então, esta estratégia adotada tem o objetivo de tentar prejudicar a imagem do presidente Xi Jinping neste processo de recondução política. E nós sabemos que ele tem tido aí uma posição muito mais assertiva da China globalmente quando comparada à visita do presidente do Congresso, presidente da Câmara de Deputados, Newt Gingrich, há 25 anos. Então, ele tem sido mais assertivo justamente no sentido de delimitar o que é hoje em dia importante para a China e o que no passado a China poderia aceitar em razão da sua fragilidade ainda como economia e como potência global. Passados 25 anos, isso mudou e ele tem sido muito mais insistente em enfatizar isto globalmente. Mas veja um aspecto importante aqui, naquilo que você mencionou. Nesse processo todo, ele também tem muito claro de que quando 2049 chegar, ou seja, daqui a alguns anos, nós estamos falando de 27 anos, o objetivo é de que a China tenha aí uma renda per capita de $20 mil, $25 mil, que realmente terá um impacto muito maior globalmente falando. Então, eu não vejo neste momento aí a China querendo forçar este processo de reunificação de Taiwan, justamente porque alteraria esta rota estabelecida. Porque se você pensar, Paula, vamos supor que haja aí uma guerra, não é? A China decide aí ocupar militarmente Taiwan. Os Estados Unidos efetivamente vão seguir a linha vermelha que eles estabeleceram e vão interferir, vão mandar armamentos nucleares, vão mandar soldados, vai se fechar ali o estreito. O que vai acontecer isso globalmente falando quando nós pensamos na economia global, tanto na venda de produtos para a China, como na aquisição de produtos chineses? Então, seria a pior tragédia que a gente teria, economicamente falando. Obviamente que os Estados Unidos têm aí, nos últimos tempos, falado muito sobre a necessidade de você criar uma regionalização na produção daquilo que você consome, né? Na manufatura daquilo que você consome. Só que a realidade é que qualquer movimentação nesse sentido vai demorar algumas décadas, né? Porque este processo de industrialização completa da economia chinesa não foi uma coisa que aconteceu de uma hora para outra. Os chineses vêm construindo a infraestrutura faz 40 anos para construir toda essa forma de abastecer rapidamente o mundo com suas necessidades.
Então, para você ter algo parecido, você vai ter décadas e um custo elevado para o consumidor. Então, quando a gente vê essas medidas, essas visitas, essa tentativa de abandonar a política de uma só China, a questão de você tentar barrar o processo de ascensão chinesa, tudo isso não leva em consideração o timing dos outros países. Obviamente que os Estados Unidos têm uma grande economia, têm a sua indústria manufatureira, tem uma série de coisas que eles podem assumir o luxo de criar alguns problemas globais sem serem afetados, porque não tem nenhuma ameaça militar próxima e tem um país industrializado. Mas você vê no caso dos países europeus o quanto que eles estão sofrendo, mesmo alguns industrializados, com a questão das sanções à Rússia e da assimetria da situação. Então, esta postura de manter aí uma situação de conflito constante com a China e tentar aí colocar mais fogo nessa lenha não é bom para o mundo no geral, embora os Estados Unidos possam aí acreditar que estão atingindo objetivos de contenção, de fato só transformam este período global de instabilidade e estendem esse período que a gente esperava que tivesse melhorado.